Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear e o tema de hoje é matrizes elementares e inversas. Então vamos começar olhando esse exemplo numérico. Imagine que eu tenho essa matriz aqui, dada pela primeira linha seria 0, 3, 6, a segunda linha 1, 2, 8. Eu quero transformar essa matriz na sua forma escalonada reduzida através de escalonamento, das operações de escalonamento. Então o que eu faço? Eu vou aplicar nela uma série de operações elementares de forma a transformar essa matriz na sua forma escalonada reduzida. Ou seja, eu vou alterar os elementos dela até deixar ela nessa forma que está aqui. A primeira operação é trocar a primeira e a segunda linha. Por quê? Como eu tenho zero nessa posição aqui de cima, eu preciso colocar um pivô na primeira linha, certo? Porque a forma escalonada reduzida vai ter que ter um pivô nessa primeira linha, e esse pivô tem que estar mais à esquerda. Então, eu trocando essas duas linhas, esse número 1 passa a ser o pivô da primeira linha. E eu já tenho automaticamente um zero aqui embaixo. O 3, ele é o pivô da segunda linha. Eu quero deixar ele com o número 1. Dessa forma, eu já vou estar com os pivôs igual a 1, que é uma das condições para estar na forma escalonada reduzida. Então, eu vou pegar a linha 2 e dividir ela por 3. Eu passo a ter essa matriz aqui. Agora, o meu próximo objetivo é zerar essa posição. Por quê? Porque na coluna que tem um pivô, todos os outros elementos têm que ser zero. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 2 e somar no lugar junto a essa linha que está aqui, para zerar. Afinal, é esse resultado aqui. Então, a gente tem 3 operações elementares sobre as linhas dessa matriz que transformam a matriz original na matriz na sua forma escalonada reduzida. O detalhe interessante dessas operações é o seguinte. A primeira operação que a gente fez, que foi trocar as duas linhas da matriz, ela pode ser reescrita da seguinte forma, como uma multiplicação de matrizes que me dá a segunda matriz. Ou seja, existe uma matriz 2 por 2, que quando multiplicada à esquerda da minha matriz original, me dá como resultado essa matriz que eu obti depois de aplicar a operação elementar. Veja que a matriz que faz esse papel, no caso de trocar a linha 1 pela linha 2, é justamente a matriz identidade 2 por 2, cujas linhas 1 e 2 foram trocadas de ordem. Se você não acreditou que esse resultado aqui está certo, faz a conta no papel e se certifica de que isso é verdade. Então agora eu estou com essa matriz aqui. Eu quero chegar nessa matriz. Então vejam que essa operação de sair dessa matriz aqui, aplicando a operação elementar de dividir a segunda linha por 3 e chegando nessa matriz, também pode ser reescrita como uma multiplicação de matrizes. Do lado esquerdo eu vou colocar a identidade 2 por 2 e como eu estou dividindo a segunda linha por 3, eu vou trocar o elemento da diagonal da segunda linha, que seria 1, no caso da identidade, por 1/3. Quando eu multiplico essa matriz aqui por essa, o resultado disso é multiplicar a linha de baixo por 1/3. Então, eu dividi todo mundo por 3 e consegui essa matriz que está aqui. A última operação elementar, que é substituir a primeira linha pela soma da primeira linha menos 2 vezes a segunda linha, também pode ser reescrito como uma multiplicação de matrizes. A matriz que faz o papel da minha operação elementar é justamente a matriz identidade quando você aplica essa operação na matriz identidade. Então, a primeira linha da matriz identidade menos 2 vezes a segunda linha da matriz identidade. Então, multiplicando esses dois caras aqui, eu chego nessa matriz. Então, olha só que interessante. Sair da primeira matriz e chegar na matriz na forma escalonada reduzida é equivalente a aplicar passos, que são operações elementares. Cada passo é equivalente a multiplicar a matriz de entrada por uma matriz à sua esquerda. Então, essa matriz aqui, para mudar para essa, eu aplico uma matriz à esquerda, e assim por diante. Então, vejam que para escrever essa matriz aqui na forma escalonada reduzida, o que eu fiz foi pegar essa matriz, multiplicar a esquerda dela pela matriz que representa a primeira operação. O resultado dessa multiplicação, eu vou multiplicar a esquerda pela segunda matriz elementar, que é equivalente a essa segunda operação. E para conseguir a última matriz, eu pego o resultado dessa multiplicação e multiplico a esquerda por essa matriz, que é equivalente a aplicar essa operação. Ou seja, o escalonamento é equivalente a conseguir matrizes
que multiplicadas à esquerda da tua matriz de entrada, te dá a matriz na forma escalonada reduzida. Um detalhe importante aqui de lembrar é o seguinte, a gente vai escrevendo da esquerda para a direita, porém a multiplicação das matrizes que vão nos dar as operações elementares são à esquerda. Então a primeira matriz que a gente criou para fazer o primeiro passo, ela vai ficar à esquerda da matriz de entrada. Agora, a segunda vai estar à esquerda da primeira matriz de operação. E a última matriz vai estar à esquerda das anteriores. Então, você vai colocar as matrizes que representam os passos do escalonamento à esquerda das outras matrizes. Uma matriz elementar n por n é uma matriz obtida da matriz identidade aplicando-se uma e somente uma operação elementar. A gente tem três matrizes elementares, três tipos de matrizes elementares, que são análogas às três operações elementares que a gente tem feito nas linhas das matrizes. A primeira delas é a matriz elementar que permuta duas linhas. Então, como que eu faço para criar uma matriz que tem o efeito de permutar duas linhas de uma matriz qualquer? Basta você pegar a identidade e permutar justamente as duas linhas que você está interessado em permutar na sua matriz qualquer que você está operando. Então, a operação elementar que troca a linha I pela linha J é dada pela matriz I, J, essa é a notação que a gente vai usar, e essa matriz representa a troca da linha I pela linha J. Por exemplo, se eu tenho uma matriz 4x4, eu quero trocar a linha 1 com a linha 3 de lugar, eu quero trocar a posição da linha 1 com a linha 3, o que eu vou fazer é montar a minha matriz elementar E 1,3, que é a mesma coisa que pegar a identidade 4x4 e substituir a primeira linha pela 3 e a terceira linha pela linha 1. Ou seja, vai ficar essa matriz que está aqui. A segunda operação elementar, que também é representada por uma matriz, é multiplicar uma das linhas por um escalar não nulo. Ou seja, trocar a linha I pela linha alfa linha I. Pelo resultado de multiplicar a linha I por alfa. Ou seja, multiplicar toda a linha I por um número não nulo, por um escalar não nulo. Então, essa matriz que a gente vai chamar de EI, entre parênteses alfa, que denota multiplicar a linha I por um escalar alfa, é a mesma coisa que pegar a identidade e multiplicar a linha I da identidade pelo escalar alfa. Exemplo, se você quer multiplicar a segunda linha de uma matriz pelo número 3, por exemplo, então a matriz E2 de segunda linha multiplicada pelo escalar 3, vai ser a identidade 4x4 com o número 3 na posição na segunda linha, na diagonal na segunda linha. Finalmente, a terceira operação elementar, que é aquela que substitui a linha I pela linha I somada com alfa linha J, que a gente vai chamar de EI,J, entre parênteses alfa, substitui LI por LI mais alfa LJ, vai ser dada pela identidade aplicando essa mesma operação sobre suas linhas. Exemplo, se eu quero substituir a linha 1 por linha 1 mais duas vezes a linha 4, essa é a matriz que faz essa operação. Veja que isso aqui é a matriz identidade, onde eu peguei a primeira linha da matriz identidade e somei duas vezes a quarta linha. Então é a mesma coisa que multiplicar por 2 e somar aqui em cima. Como tudo aqui é zero, isso aqui não muda, só vai aparecer o número 2 aqui. Então vamos olhar um exemplo que a gente já tinha feito aulas anteriores. Eu tenho o seguinte sistema e eu quero resolver esse sistema. Então eu vou dar uma sequência de operações, eu vou tomar uma sequência de operações elementares aqui até chegar na forma escalonada reduzida e resolver o sistema. Então essa aqui era a minha matriz aumentada relativa ao sistema original e essa aqui é a matriz final, onde você tem aqui a identidade, ou seja, isso aqui está na forma escalonada reduzida, e essa aqui é a solução. Veja que eu tenho uma sequência de passos que me levam dessa matriz aqui original até essa matriz aqui, que é o resultado. Essa sequência de passos pode ser reescrita como matrizes elementares. Então, quais são as matrizes que eu vou reescrever? Aqui está a minha matriz do sistema original, a matriz aumentada do sistema original. A primeira operação que eu vou fazer é o quê? Substituir a linha 2 por linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então,
a matriz que eu vou aplicar à esquerda dessa matriz aumentada original vai ser a matriz que substitui a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. A próxima operação vai ser a que substitui a linha 3 por linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, eu vou multiplicar à esquerda daquilo que eu já tinha, a nova matriz elementar que faz esse papel. E assim por diante. Cada vez que eu tomo uma operação daquelas que eu usei no escalonamento, eu posso reescrever ela como uma matriz elementar que eu coloco à esquerda das matrizes que eu tinha anteriormente. Se eu fizer isso com todas as operações que estavam no caminho de chegar da matriz original até a matriz escalonada reduzida, o que eu tenho é uma sequência de matrizes elementares que transformam a minha matriz original, minha matriz aumentada original, na forma escalonada reduzida, com o resultado do lado direito, que era o que eu estava procurando quando eu tentei resolver o sistema. A gente vai ver que as matrizes elementares têm um papel importante mais à frente, quando a gente estiver fazendo uma parte mais teórica a respeito das matrizes e dos sistemas lineares que são representados pelas matrizes. Então vamos ver o seguinte teorema, olha só. Toda matriz elementar é invertível e a sua inversa também é uma matriz elementar. A gente tem 3 tipos de matrizes elementares e a gente vai tentar calcular as inversas delas e entender por que isso aqui é verdade. No primeiro caso, a matriz que troca linha I por linha J tem como inversa a própria matriz que troca linha I pela linha J. No caso em que a gente tem uma matriz que multiplica uma linha por um escalar alfa diferente de zero, a matriz inversa dessa matriz elementar é a matriz que multiplica a linha I por 1 sobre alfa. No caso da matriz que troca a linha I pela linha I mais alfa vezes a linha J, a inversa dessa matriz elementar é a matriz que troca a linha I por linha I menos alfa linha J. Então vejam que, nesse sentido, a gente está procurando uma matriz elementar que desfaz aquilo que a matriz elementar original fazia. Então, se essa aqui troca a linha I pela J, essa aqui troca J pela I, que é a mesma coisa que trocar I pela J. E assim por diante. Então, vamos ver por que cada um dos casos é verdade. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que, se você pegar a matriz que troca a linha J pela I, ela é a inversa da matriz que troca a linha I pela J. Então, multiplica uma pela outra. O que vai acontecer? Suponha que você tem aqui a matriz EJI. Quem que é a matriz EJI? Se você lembrar da definição, essa é a matriz de identidade com as linhas I e J trocadas, certo? Você pegou a linha I, a linha J e trocou de lugar. Agora, você multiplicou a esquerda dela pela matriz que troca a linha I pela linha J. Então, se essa aqui trocava as linhas da identidade I e J, essa aqui faz o contrário, ela destroca. Portanto, se você multiplicar a esquerda desse cara aqui, você volta para a matriz de identidade. É lógico que o raciocínio do outro lado, ao contrário, né, fazendo a multiplicação invertida, é a mesma coisa. Essa matriz aqui é a identidade trocando-se a linha I pela J. Essa matriz aqui é a que troca a J pela I. Então, se você multiplicar essa aqui por essa, você volta para a identidade. Portanto, a inversa da matriz E e J é a matriz que troca a linha J pela I. Mas trocar a linha I pela J e trocar J pela I é a mesma coisa. Então, ela é sua própria inversa. Agora vamos olhar o segundo caso. Imagine que você tem a matriz E I 1 sobre alfa, ou seja, a matriz que multiplica a linha I por 1 sobre alfa. Isso aqui é a mesma coisa que pegar a identidade e multiplicar a linha I da identidade por 1 sobre alfa. Então, a identidade tem uma diagonal só de 1, na linha I vai aparecer 1 sobre alfa. Agora, à esquerda, você vai multiplicar pela matriz que é a identidade multiplicada por alfa somente na linha I. Quando você multiplica essas duas matrizes, o que acontece? A linha I, que está multiplicada por alfa, vai ser multiplicada pela linha I, que está multiplicada por 1 sobre alfa, e isso aqui, o resultado vai dar 1. Ou seja, você retorna para a identidade. O mesmo raciocínio é feito aqui desse lado. Essa matriz aqui é a matriz de identidade com alfa na iésima linha.
Essa aqui é a matriz de identidade com 1 sobre alfa na iésima linha. Quando você multiplica uma pela outra, então o que vai acontecer é que na iésima linha vai aparecer o número 1 e você volta para a identidade. Conclui-se então que a inversa da matriz que multiplica a iésima linha por alfa é a matriz que multiplica a iésima linha por 1 sobre alfa. Por último, a gente tem a terceira operação. Então, se você pega a matriz que substitui a linha I por I menos alfa, linha J, e multiplica a esquerda dela pela matriz que substitui a linha I por linha I mais alfa, linha J, o que acontece se você multiplicar uma pela outra? Você vai estar somando a linha I menos alfa, linha J, e depois somando a linha I, alfa, linha J. Ou seja, aquilo que você somou, você subtraiu desse lado. Então você volta para onde você começou. Então, se esse cara aqui é a identidade com a linha I menos alfa, linha J, quando você faz esse cara aqui, quando você aplica esse cara nessa matriz, você volta para a identidade. E ao contrário, a mesma coisa. Então, essa matriz tem como inversa essa outra aqui. Ou seja, somar a linha I, alfa, linha J, tem como operação inversa somar a linha I menos alfa, a linha J. Se você ficou em dúvida a respeito dessas operações, eu sugiro que você escreva cada uma delas como exemplo, pega a matriz de identidade, aplica a primeira operação e pega a inversa e multiplica. A que a gente sugeriu como inversa e multiplica e testa para ver se deu certo. Pega uma matriz 3x3 e teste as operações. Você vai ver que vai funcionar direitinho e vai ficar bem claro por que essas coisas funcionam. Então nós temos mais um teorema que tem a ver com matrizes elementares. Esse teorema estabelece algumas equivalências bem importantes. Então ele está dizendo a seguinte coisa: se você tem uma matriz quadrada A gente vai ter 3 afirmações que são equivalentes. A primeira coisa está dizendo o seguinte: se eu tiver uma matriz B que multiplicada à esquerda da A me dá identidade, isso é equivalente a dizer que a matriz A é equivalente por linhas à matriz de identidade e, por sua vez, isso é equivalente a dizer que a matriz A é invertível. Veja que esse teorema aqui, ele garante a afirmação que eu havia feito lá atrás, de que se você tem uma matriz B vezes uma matriz A que dá a identidade, e ambas são quadradas, então A vezes B também é identidade. Por quê? Porque se você tem esse item aqui, você conclui que a A é invertível. Ora, se a A é invertível, então por definição a gente tem os dois lados, que A vezes B é identidade e B vezes A é identidade, que era aquilo que a gente havia dito lá. Mas primeiro, então, a gente tem que provar esse teorema para poder ter como resultado, como corolário, aquele item, aquele resultado que a gente usou lá atrás, que dizia que bastava você testar de um dos lados para achar a identidade, que você teria automaticamente o outro lado. Que foi o que garantiu que a gente podia fazer a conta do escalonamento sem ter que fazer a conta dos dois lados, bastava um dos lados e estava certo. Então vamos tentar provar esse teorema. Primeira coisa que a gente tem que fazer é provar que a A implica B. Lógico que depois a gente vai provar que a B implica C e depois no final que a C implica A. Desse jeito a gente tem todas as equivalências provadas. Então vamos lá, A implica B. Então a gente supõe que existe uma matriz B tal que B vezes A é a identidade. Então vamos começar fazendo o seguinte: imagine que você tem um X tal que A vezes X é igual a 0. Então, multiplicar a matriz A que eu tenho, do meu teorema, por uma matriz X que eu escolhi, está dando 0. É isso que eu tenho. Olha só o que isso vai implicar. Então, se eu sei que se eu estou supondo que isso aqui é verdade, então multiplicar por B dos dois lados dessa equação implica que B vezes AX vai ser igual a B vezes 0, que é 0. Ou seja, B vezes AX é igual a 0. Só que olha só, B vezes A é a identidade. Ou seja, x igual a 0. Então, se eu supor que existe um x tal que ax igual a 0, a única possibilidade que eu tenho é o próprio x ser 0. Veja que sempre existe um x tal que ax igual a 0. E esse x é o 0. Poderia haver outros, caso nós tivéssemos mais soluções. Só que eu estou provando aqui, se existe então uma matriz B tal que B vezes A igual a identidade, o único x que satisfaz essa equação é o próprio x0, ou seja, o x nulo. Como a gente viu, então, ax igual a 0 tem apenas uma solução, que é a solução trivial.
x igual a 0. Isso garante que A é equivalente por linhas à matriz de identidade IN. Por que isso é verdade? Pensa como resolver o sistema AX igual a 0. Se a gente sabe que a única solução desse cara aqui é 0, isso significa que na hora de escalonar a gente vai chegar na seguinte coisa, na identidade barra tudo zerado. Se você fizesse a matriz aumentada, você teria a identidade barra 0. Ou seja, só existe uma solução e ela é única. Portanto, vai existir uma sequência de operações elementares que leva a matriz A até a matriz identidade e, portanto, a matriz A é equivalente por linhas à matriz identidade. Agora, vamos tentar provar que B implica C. Ou seja, a gente supõe que A é equivalente por linha à matriz identidade e a gente vai tentar provar que A é invertível. Agora, o que significa ser equivalente por linhas à matriz identidade? Significa que existe uma sequência de operações elementares que transformam a matriz A na matriz identidade. Ou seja, eu posso pegar a A, escalonar a A e virar a identidade. As operações do escalonamento são operações elementares. Cada operação elementar é uma matriz elementar. Então existe uma sequência de matrizes elementares que transformam a minha matriz A na matriz identidade. Agora eu vou fazer o seguinte, se como cada uma das matrizes elementares ela é invertível, a gente sabe que elas são invertíveis pelo teorema que a gente viu anteriormente, então eu vou multiplicar essa equação que eu tenho aqui pela inversa da EK em ambos os lados. Então essa EK aqui vai desaparecer, porque vai ficar a identidade, e aqui desse lado vai aparecer a inversa da EK. Depois eu multiplico em ambos os lados dessa equação que resultou pela inversa da EK menos 1. Então vai ficar EK menos 1 inversa vezes a EK inversa. E assim por diante. Então eu vou eliminar todas essas matrizes elementares do lado esquerdo e as suas inversas vão aparecer do lado direito na ordem inversa. Ou seja, vai ficar EK menos 1, a esquerda dela é EK menos 1 inversa, depois as outras até que eu tenho a E1 inversa, a inversa da E1. Ou seja, eu vou chegar à conclusão que a A ela é formada pelo produto das inversas das matrizes elementares. Ou seja, A é produto de matrizes invertíveis, portanto, A é invertível. Lembre que esse resultado a gente provou lá atrás, que se você tinha duas matrizes invertíveis, o produto era invertível, e a gente mostrou qual era a inversa dessa matriz. Então, aqui vale para A também. Se o A é o produto de matrizes invertíveis, então a matriz A é invertível, e a matriz é inversa da A gente pode calcular como sendo justamente a EK vezes até a E1. Então essa aqui é a inversa da A. A, portanto, é invertível. A gente provou que B implica C. Agora, como que a gente prova que C implica A? Essa prova aqui é muito simples porque ela é basicamente a aplicação da definição do que é uma matriz invertível. Se A é invertível, então existe uma matriz B, tal que B vezes A é identidade. E é lógico que também existe que A vezes B é identidade pela própria definição. Ou seja, a gente provou o nosso teorema. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.